Olá, aqui é a doutora Clarice e a gente está dando sequência a mais uma conversa sobre neurogenética. A gente conversou sobre doenças dominantes já, como a doença de Huntington, Machado Joseph, e hoje nós vamos conversar sobre doenças recessivas. São as doenças que eu preciso herdar uma alteração dos dois lados. Então, por exemplo, se meu pai é assim e o verde é a alteração, né, e a minha mãe é assim, eles são assintomáticos, eles não apresentam sintomas com um lado só mutado. Mas se por um acaso, se em 25% dos casos os dois verdinhos caírem juntos, eu vou ter a doença. Doenças recessivas comumente são representadas por falta de alguma coisa. São doenças, por exemplo, enzimáticas, como doença de Krabbe, doença de Gaucher, atrofia muscular espinhal. Então são doenças em que o tratamento está cada vez crescendo mais. Por quê? Porque no caso das doenças enzimáticas existem muitas delas que eu consigo repor, ou estão em estudos para a gente conseguir obter uma substância que repõe aquela falta, ou existem substâncias que corrigem o defeito, como é o caso da atrofia muscular espinhal, onde hoje em dia, além de eu ter uma alteração, eu tenho terapia gênica, eu tenho a chance de ajudar a corrigir o defeito de emenda, que a gente chama de splicing, que é algo que revolucionou o tratamento desse tipo de doença. Então, numa doença recessiva como essas que eu citei, a gente trabalha muito em repor o que falta, a gente trabalha muito em dar para aquela pessoa o corrigir o erro, ou porque eu trago um gene capaz de produzir aquilo que falta, ou porque eu trago externamente aquela substância e entrego para o meu paciente. A gente ainda tem muito problema quando a substância que está faltando é no sistema nervoso central. Por quê? Porque o sistema nervoso central ele tem todo um sistema de proteção que a gente chama de barreira hematoencefálica. É uma barreira que serve para a gente não pegar infecções no sistema nervoso central, mas ao mesmo tempo ela dificulta que eu entregue substâncias lá dentro. É uma barreira de proteção, mas que nem sempre nos protege quando a gente fala de doenças genéticas. Cada dia mais há avanço no tratamento dessas doenças, modos de entrega, modos de modificar algo que seria um problema, transformando a vida de várias pessoas. Então, fazer o diagnóstico de uma doença recessiva é muito importante. E lembrando que são doenças em que os meus pais são assintomáticos, mas em que eu corro um risco de 25% se meus pais forem, que a gente chama de heterozigotos, se meus pais forem laranjinha, verdinho. Então, são doenças que eu não vou ver na minha família acontecendo, a não ser entre meus irmãos, porque meus irmãos todos daí correm um risco de 25%. Então, procurar sempre investigar quando uma doença é única naquela pessoa ou quando acontece na irmandade.